África, selvagem. Zâmbia, o verdadeiro reino dos predadores dominantes. No leste da Zâmbia, onde o rio Luangwa serpenteia como uma linda fita prateada brilhante, cortando a floresta densa e as planícies secas. Aqui a natureza continua pulsando com aquele ritmo selvagem de muitos milênios. Cada curva desse rio funciona como uma veia essencial. É o refúgio seguro para onde os animais da savana sempre voltam tentando continuar sua dura jornada de vida e renascimento. O sol castiga o chão com fúria. Ele transforma o horizonte inteiro num verdadeiro oceano fervente. O mormaço sobe rápido, parecendo uma névoa fina, e deixa para trás apenas rachaduras enormes naquele solo desidratado. A temida estação seca finalmente chegou. Agora a água vira um tesouro raro. Cada animal precisa dar um jeito de sobreviver no meio de toda essa dureza implacável. Desde as enormes manadas de elefantes até as gazelas mais frágeis, todos acabam se espremendo nos poucos poços de água que ainda restam. Cada pegada cravada na poeira, cada olhar quieto e tenso carrega um instinto único para sobreviver. É uma dança muito antiga, um ritual que o mundo natural mantém vivo geração após geração. Lá em cima, no céu escaldante, os abutres rodeiam sem parar. Parecem escutar o próprio fôlego da savana africana. Enquanto isso, cá embaixo, antílopes, búfalos pesados e guepardos se espremem nas poças finais. Eles não vêm brigar, mas sim para dividir essas poucas gotas preciosas. Todos se curvam à regra de equilíbrio que a vida selvagem criou desde o início dos tempos. Aqui na Zâmbia, cada bicho caminha numa corda bamba mortal. E sempre que o sol quente aparece de novo lá no horizonte, começa mais um capítulo duro. Uma história de resistência, de vida nova e do ritmo imortal que a natureza continua ditando há milhares e milhares de anos. O sol nasce iluminando as planícies da Zâmbia. Essa claridade matinal toca de leve o enorme mar de capim dourado e as poucas gotas de orvalho que sobreviveram a essa madrugada fria. No meio dessa neblina rala aparece o contorno do verdadeiro rei, o leão, o símbolo máximo de força e coragem no topo da cadeia alimentar. Ele anda sem pressa, tem aquela elegância natural de quem sabe que manda. Cada passo dele mistura grandeza, paciência absurda e puro instinto. O sol forte bate na sua juba dourada e a faz brilhar, parecendo uma fogueira, um fogo que nasceu da poeira do vento e dos grandes felinos do passado. Bem longe dali, um grupo de antílopes caminha com muito cuidado no meio do mato torrado pelo sol. Eles estão totalmente tensos. Qualquer barulhinho faz as orelhas deles tremerem. Sabe por quê? Porque na savana o silêncio costuma ser fatal. Escondidos na sombra, olhos dourados encaram tudo com uma atenção de predador. Cada respiração é pura paciência. O impala sentiu o perigo um segundo tarde demais. Em um momento, a manada pastava em paz sob o sol dourado da África. No momento seguinte, a grama explodiu. Uma leoa disparou da savana como um tiro com os olhos cravados em um jovem impala na beirada da manada. O pânico tomou conta da planície enquanto dezenas de impalas se espalhavam para todos os lados. Ignorou o caos. Ela já havia escolhido o seu alvo. O jovem impala disparou pela planície aberta, as pernas se movendo num desespero alucinante, levantando uma nuvem de poeira. Cada salto era uma questão de sobrevivência. Cada segundo importava. Logo atrás, a leoa continuava ganhando terreno. Ela não era o animal mais rápido da planície, mas não precisava ser. Ela só precisava que o impala cometesse um único erro. A presa aterrorizada desviou de repente para um trecho estreito de pedras, tentando despistar a predadora entre as curvas fechadas e o chão irregular. Por um momento, funcionou.
A leoa deu uma leve escorregada na terra solta, perdendo uma distância preciosa. O impala disparou para frente, com as esperanças renovadas, saltando sobre galhos caídos e rasgando o mato seco. A liberdade estava lá, mas então o desastre aconteceu. A leoa deu o bote na mesma hora. Um impacto violento jogou os dois animais no chão, levantando poeira e gritos na planície. O impala esperneava loucamente, lutando num desespero puro, enquanto a leoa cravava as garras para tentar dominá-lo. Mas o medo já tinha sugado as últimas forças da presa. Aos poucos, a luta foi chegando ao fim. Sob o céu escaldante da África, o silêncio tomou conta da savana mais uma vez. Porque na natureza, a sobrevivência não se decide apenas pela velocidade. Às vezes, ela é decidida por um único passo, na direção errada. Na Zâmbia, a temporada de seca atingiu seu limite mais cruel. Não há mais sinal de chuvas para trazer a vida de volta. Restam apenas o sol castigador e a poeira avermelhada. O chão racha a grama, morre, e as últimas poças de água viram verdadeiros tesouros para a sobrevivência animal. No meio dessa paisagem imperdoável, cada animal selvagem é testado até o limite, forçado a calcular cada movimento, com cuidado. Não apenas para sobreviver, mas para manter o fôlego da selva. Mas para os grandes leões africanos, essa não é apenas uma época de caça brutal. É também um momento exato em que o poder e o puro instinto predador são colocados à prova. Época de uma competição muito feroz, onde cada rugido ecoa alto como uma declaração de domínio absoluto, gravando no ar o hino épico de força dessa alcateia. Escute, bem no meio das planícies ressecadas, duas silhuetas douradas vão se aproximando bem devagar. Cada passo carrega o peso enorme da liderança. Seus olhares intensos se cruzam e travam. As respirações ofegantes se misturam ao vento quente. A mensagem é muito clara. Apenas um deles vai manter o trono. O ar fica pesado demais. O puro instinto esmaga cada fôlego, gerando um instante de calmaria. E o chão treme, como se a própria natureza segurasse a respiração agora. Um grande estrondo quebra o silêncio tenso. Dois machos soberanos avançam um contra o outro, não apenas usando a força bruta, mas sim vontade feroz das almas nascidas para governar. Juba e poeira vermelha voando para todo lado. Cada golpe brutal estala forte como um trovão bem no meio da tarde seca. O vento corta a savana inteira. Ele arrasta o eco desse combate intenso, uma sinfonia selvagem onde a terra seca, o ar quente e o sopro da vida se misturam em uma coisa só. A tempestade de garras finalmente acaba. No meio daquela planície castigada pelo sol forte, apenas um grande rei continua de pé, pelo bagunçado, respiração muito pesada. Mas o olhar ainda brilha fundo, e não é por orgulho. Seikana. Não existem perdedores aqui, apenas a lei natural, onde o instinto animal passa pela provação e a força bruta vira um grande legado. Porque para a mãe natureza dominar, não significa vencer a briga. Significa se juntar ao grande ciclo da vida. Não muito longe dali, debaixo da sombra de uma velha acácia, repousa o verdadeiro coração de toda essa grande alcateia africana. As leoas grandes caçadoras mães e guardiãs voltam para a família. Elas não rugem para impor autoridade ali. Elas agem com pura garra e muito silêncio. Em cada olhar discreto pulsa a força secreta que ainda mantém viva a respiração dessa imensa savana. Sob aquele sol, rachando do meio-dia, os pequenos filhotes dormem agarrados nos braços super quentes da mãe. Uma brisa muito suave bate nos pelos, carregando o cheiro forte do mato seco e todo esse calor intenso da vida selvagem. Cada lambida demorada, cada olhar de carinho, é uma aula de união animal. Neste chão que não perdoa ninguém, o amor de mãe é o principal escudo garantindo que essa espécie continue existindo. Veja, na família felina ninguém anda sozinho. Essas fêmeas atacam em sincronia perfeita durante as caças, dividem cada refeição e sempre revezam no cuidado de todos os filhotes. Essa irmandade é o segredo mais precioso da savana africana. Porque num ambiente onde só o instinto fala alto, a verdadeira força bruta vem sempre do trabalho em equipe. É justamente essa conexão que transforma os leões
num grande símbolo de poder. E claro, no maior retrato de pura resistência e do equilíbrio natural. No fim de tarde, as sombras do grupo crescem sobre aquela grama vermelha. O grande sol desaparece devagarzinho atrás da linha do horizonte, mas a savana não dorme. Ela respira num ritmo marcado pelo eco dos rugidos distantes, lembrando a todos que poder e vida andam lado a lado, e que toda nova geração vai escrever a sua própria história selvagem. Bem de longe um rugido forte esbarra no vento e viaja no mato verde feito uma mensagem muito antiga. A liderança muda de patas, mas a natureza sempre continua o seu caminho. Aqui na Zâmbia, cada animalzinho ou gigante traz a sua nota para essa música eterna. Um lugar onde o instinto vira uma grande lembrança e a memória constrói todo esse legado da natureza. Por milhares de anos, a Mãe Natureza nos entregou o ar dos nossos pulmões, a água limpa que nos sustenta e os ensinamentos mais essenciais sobre o equilíbrio da Terra. Porém, se a gente parar de escutar a música dela, morre. Proteger a natureza não é só salvar o majestoso leão ou aquelas imensas planícies douradas, mas sim cuidar da parte mais bonita, rara e humana que ainda vive bem dentro de nós. E quem sabe um dia, quando uma criança parar bem no meio desse enorme mar de grama alta e escutar o sussurro do vento passando por essas hastes douradas, ela ainda conseguirá ouvir o canto da savana ecoando. Porque isso vai ser o grande sinal de que a nossa humanidade escolheu preservar. Em vez de esquecer, tudo escolheu caminhar lado a lado com a natureza para que o sopro da vida continue pulsando para sempre, bem no coração do nosso planeta. Respira. Olha só nós. Sensacional. Grade 5 animais mais maravilhosos da nossa savana. Símbolos vivos da enorme diversidade e de todo o equilíbrio ecológico que sustenta a África. A girafa imponente, a zebra, o hipopótamo gigante, o cachorro selvagem e a águia marcial. Cada uma dessas espécies tem sua própria tática de sobrevivência. Um espírito único que se entrelaça para criar a história interminável da savana. No meio desse imenso mar de grama, a silhueta da girafa surge muito majestosa, super alta, elegante e brilhando forte na natureza completamente selvagem. Seu pescoço enorme se estica com vontade, até alcançar aquelas folhas mais verdes que nenhum outro bicho consegue sequer encostar. Elas caminham com muita tranquilidade e uma elegância natural incrível. Só que por trás dessa carinha inofensiva se esconde uma arma fatal. Suas pernas compridas e extremamente musculosas, prontas para soltar um chute fulminante, com força suficiente para derrubar no chão até um leão. Aí chega a temporada de acasalamento. Os machos adultos começam um duelo pesado de pura resistência. Eles não precisam dar rugidos ou correr furiosos atrás do outro, como os leões ou búfalos. A verdadeira arma é o pescoço comprido e os fortes chifres que batem com força super controlada. Tensão. Dois verdadeiros gigantes frente a frente. O ar fica pesado como uma corda quase arrebentando. De repente eles avançam com tudo, um contra o outro. Os pescoços imensos chicoteiam com muita raiva. Cada batida ecoa igualzinho a uma marretada, sacudindo todo o ambiente e deixando o adversário tonto, pesado. O grande vencedor ganha o direito de se aproximar do grupo das fêmeas. Já o perdedor vai embora quietinho, carregando as feridas dessa briga pesada, a prova viva da lei cruel que manda na natureza. Essas batalhas brutais também funcionam como a ferramenta da vida para selecionar e garantir que os genes mais poderosos passem para a próxima geração. Incrível! Assim que a poeira abaixa a planície, volta a ficar tranquila. A sombra da girafa caminha de um jeito charmoso, provando que força bruta e beleza podem sim conviver numa boa. E bem quando o corpo dela desaparece atrás daquela linha de árvores, a savana pulsa de novo. Num outro ritmo, o barulho forte das pisadas que ecoam por aquele mar dourado de capim. A zebra não tem dentes super afiados, ou uma força descomunal, só que a natureza resolveu dar a ela um truque maravilhoso. Aquelas listas brancas e pretas. Quando elas correm em bando, essas marcas se misturam como uma tela viva, virando um labirinto gigante, que acaba confundindo e travando completamente a vida de qualquer predador. Mas o caçador não joga a toalha tão fácil assim.
Abaixado no mato baixo, um guepardo fica de tocaia, com os olhos queimando feito fogo, vigiando cada pequeno passo e travando a mira direto no animalzinho mais vulnerável que ficou sobrando ali na borda. O espaço entre eles cai para poucos metros. Sem aviso, o guepardo dá o bote. Todos os músculos dele. A zebra nem viu o guepardo até a perseguição já ter começado. Num segundo, a manada caminhava com calma pelas planícies africanas. No segundo seguinte, um vulto explodiu do mato alto. O guepardo disparou com uma aceleração assustadora, cortando a savana como um míssil teleguiado, focado num único alvo. O pânico tomou conta na hora. A manada de zebras disparou para todos os lados, um caos de listas no meio do poeirão. Mas o guepardo não ligou para a confusão. Ele queria só uma zebra, um macho jovem que tinha ficado mais para trás. A zebra fugiu em disparada pela planície aberta, os músculos pulsando enquanto os cascos martelavam o chão como trovões. Todos os seus instintos gritavam para continuar correndo. Logo atrás, o guepardo ia encurtando a distância. Mais rápido. Mais perto. Implacável. Aquele era o caçador terrestre mais rápido do planeta. Mas só a velocidade não ia salvar o guepardo. As zebras são presas perigosas. Um coice bem dado pode quebrar um crânio na mesma hora. E o guepardo sabia disso. Então, ele esperou. O predador ficou ali bem no ponto cego da zebra, forçando a coitada a zigue-zaguear, no desespero num chão todo irregular. Cada curva fechada arrancava mais um pouco de energia. O guepardo não estava só perseguindo. Com uma última explosão de velocidade, ele se jogou na lateral da zebra e os dois bichos caíram com tudo na poeira. A zebra revidou na mesma hora, dando coices e se debatendo num desespero absurdo. O guepardo passou a um fio de levar uma pancada fatal na cabeça. Mas o predador não soltou de jeito nenhum. Porque os guepardos entendem uma verdade brutal sobre a sobrevivência. A caçada é vencida muito antes da presa finalmente cair no chão. Às vezes, com um único erro a toda velocidade. A savana africana logo recupera a calma. O galope vibrante das zebras ressoa mais uma vez, servindo como um claro lembrete de que, no ciclo de vida e morte da planície selvagem, a inteligência coletiva do rebanho às vezes consegue ser muito mais poderosa do que a velocidade extrema do caçador. Quando o sol castiga lá no alto, a savana seca só encontra um pouco de frescor nos rios que correm bem devagar. E bem ali, o gigante das águas doces, reina absoluto o formidável hipopótamo. À primeira vista, eles parecem tranquilos e imóveis por horas, debaixo d'água, mostrando apenas os olhos atentos e as orelhas em movimento constante. Mas não se deixe enganar por toda essa falsa calma, porque quando seu território é invadido, o enorme hipopótamo liberta toda a sua fúria. Um bando de leões sedentos desce com pressa até a margem do rio. Eles ainda não conseguem perceber o grande perigo que os espreita. Das águas turvas emerge uma massa negra gigantesca, com a boca aberta, exibindo presas afiadas como navalhas. A água explode em espuma branca. O animal avança feito uma verdadeira tempestade, forçando o temido rei da selva a fugir apavorado. Impressionante, surreal. No mundo brutal dos rios africanos, o poder absoluto não pertence ao rei leão e nem ao crocodilo, mas sim ao hipopótamo. Ele é desajeitado na terra, mas um verdadeiro pesadelo debaixo d'água. Mas a imensa savana não pertence apenas aos ágeis caçadores da terra. Quando o sol escaldante começa a se pôr, a savana desperta com um outro ritmo a bela canção da união. No alto do céu azul, uma sombra gigantesca desliza suave com asas que passam de 2 metros, batendo com muita majestade. É a imponente águia marcial, ave de rapina mais formidável. Ao longe, silhuetas esguias disparam como flechas vivas. São os famosos cães selvagens africanos, simplesmente os poderosa da África. Caçadores mais eficientes de toda a savana. Seus olhos penetrantes conseguem captar qualquer pequeno movimento a quilômetros e quilômetros de distância. Eles não são imensos, não rugem alto, e nem têm garras enormes como os leões.
mas a arma mais poderosa dos cães. Ao mergulhar fundo, ela vira um raio mortal caindo do alto, e suas garras afiadas de aço agarram a presa num piscar de olhos. Selvagens é o seu forte espírito de equipe. Com um único ataque certeiro, o cruel equilíbrio da sobrevivência é selado. Mas a águia marcial não é apenas uma caçadora dos céus. Ela é a grande guardiã do equilíbrio, mantendo todas as presas sob controle e garantindo que o ciclo sem fim da natureza selvagem jamais pare. Os Big Five, 5 espécies, 5 estratégias mortais, 5 espíritos da savana. Junto aos Big Five, eles se entrelaçam em um canto eterno da vida selvagem, onde a elegância e a força brutal, a união e a forte vontade de viver se misturam num eco que vai ressoar para sempre. Espetacular. Fascinante. Selvagem. Ciência pura. Não tão imponentes quanto os leões, nem tão furtivos como os leopardos. Os babuínos, também conhecidos como papiones, surgem com rostos ferozes, olhares intensos e bandos enormes, agindo como um exército de sobrevivência na implacável savana africana. Eles não pertencem à família dos grandes primatas, mas sim ao gênero dos babuínos do Velho Mundo. O macho adulto chega a pesar entre 30 e 40 quilos, com músculos bem firmes, focinho alongado e presas afiadas de até 5 centímetros. Uma arma poderosa capaz de fazer até o perigoso leopardo se manter alerta. Com uma pelagem grossa, marrom acinzentada, olhos brilhantes super espertos e aquela cauda alta e curvada, os babuínos formam uma figura que é bem familiar, mas ainda assim cheia de mistérios. Música. E tem um detalhe curioso. Aquela pele grossa no traseiro, os calos esquiáticos, deixa eles sentarem por horas, em pedras duras ou galhos afiados, sem sentir dor alguma. Eles são onívoros, claro. Costumam comer grama bem fresca, muitas sementes, raízes e várias frutas da estação. Mas não se engane, esses macacos são caçadores implacáveis. Trabalhando em bando, eles caçam coelhos, aves, pequenos lagartos e até filhotes de antílope. Essa força brutal do grupo assusta qualquer inimigo próximo. Quando chega a época de acasalamento, a área vermelha e super brilhante das fêmeas chama muita atenção sob o sol, um aviso biológico que nenhum macho consegue ignorar. Cada olhar cruzado, cada gesto mínimo, vira uma verdadeira guerra silenciosa pelo poder da tropa, onde qualquer erro mínimo custa muito sangue. O macho alfa desfila cheio de marra pelo grupo, lançando olhares frios que servem de alerta. Só que nas bordas, os machos mais novos fervem de pura ambição. O clima no ar fica pesado, igual um elástico quase estourando. Cada encarada, cada passo avisa que a briga vai estourar logo. É tenso. Bem no meio da clareira, 2 macacos se chocam com a fúria de um furacão. Uma poeira seca sobe e toma conta de tudo ao redor. Garras rasgando o pelo. Gritos furiosos ecoam e fazem o chão tremer. E o bando assiste mudo. Cada soco, cada mordida define quem manda agora. O bando inteiro segura a respiração. De tanto nervosismo, parece até que o tempo congelou. Quem vai ganhar? Quem foge? Tudo é escrito, com sangue, muita força e, claro, muita estratégia. Terminada a briga, a ordem volta ao bando. O macho alfa vitorioso conquista o direito total de acasalar e assim ele dá a largada para a temporada de reprodução. A gravidez dessas macacas dura por volta de 6 meses, preparando a chegada de toda uma nova geração nessa savana cruel. Os filhotes nascem bem pequenos, agarrados firmes na barriga da mãe. Conforme vão crescendo, sobem nas costas dela, já aprendendo a olhar e ouvir tudo. Aos poucos, eles se enturmam com o bando, treinando forte e se preparando para a difícil jornada de pura sobrevivência que vem pela frente. A luz do sol se espalha, deixando a savana toda dourada, e o vento assobia nos arbustos bem secos. Pássaros cantam lá no céu, criando uma trilha sonora para essa infância tão curta e frágil dos macaquinhos. Música. Mas olha, essa fragilidade vive cercada por grandes perigos escondidos na espreita. Quando anoitece, os babuínos se escondem em penhascos íngremes ou nos galhos mais altos das árvores. Tudo para ficar bem longe das garras dos predadores famintos. Música. Já no meio-dia, o sol castiga a savana para valer. O calor é sufocante, deixando a terra totalmente seca e rachada. O grupo de primatas volta para as pedras, onde se juntam
limpam os pelos uns dos outros e cuidam dos filhotes. Mas essa paz gostosa é só uma ilusão. Bem ali na beirada da floresta, um leopardo está escondido. Seus olhos dourados brilham, encarando um filhotinho distraído cavando a terra. Com passos bem lentos, o felino avança sem fazer nenhum barulho sequer. Música. De repente, um bote silencioso, quase como um suspiro fatal da floresta. A poeira levanta de vez, o mato balança e os pássaros fogem completamente desesperados. Em um piscar de olhos, tudo acaba. O macaquinho já está preso nas mandíbulas afiadas do leopardo. O bando inteiro entra em pânico. Gritos de alerta começam a ecoar. Os outros babuínos correm e sobem nas árvores rápido, berrando juntos, para avisar a selva inteira e tentar salvar quem ficou lá embaixo. Mas o leopardo não come ali mesmo. Ele arrasta a presa até seus filhotes, famintos. Não tem glória, não tem nenhuma grande vitória, sobra só uma, carne fresca e mais uma lição brutal de sobrevivência. Esses babuínos não são apenas guerreiros valentes. São criaturas super espertas que sabem cooperar muito bem, sempre alertas prontas para se sacrificar pelo bando. Com mais de 30 sons diferentes, formam uma sociedade complexa, um império de garras e pura inteligência. No ciclo implacável da vida selvagem, os babuínos resistem firmes graças à sua união constante. Mas a savana está encolhendo por causa da ação humana e das mudanças climáticas. Precisamos proteger esse habitat para que o império dos babuínos continue escrevendo sua longa história sem fim. Risadas. Hiena e o ratel, dois grandes guerreiros, sob a mesma lei no coração da África selvagem, onde o sol queima a terra e cada lâmina de grama seca ganha tons de poeira vermelha. A savana africana se estende até o horizonte. É uma terra de contrastes, áspera e generosa, feroz e muito serena, onde cada rajada de vento carrega a respiração de milhares de criaturas lutando para sobreviver. Aqui todas as espécies importam. Das incansáveis manadas migratórias aos verdadeiros mestres da caça, até os discretos limpadores da natureza, todos têm um papel para manter a savana viva. Porque nesse grande equilíbrio perfeito, nenhuma vida é inútil. Ninguém escapa do eterno ciclo da nossa existência. E no meio de todo esse mundo, existe uma espécie silenciosa durona bem mais forte que as outras. A hiena. Uma mestre da estratégia no mundo animal selvagem. Na escuridão, ela não usa força para sobreviver. Ela usa a sua pura inteligência, usa a disciplina e o laço inquebrável que a fez superar cada um dos desafios da savana. Nesse cenário impiedoso e hostil, surge o sangue de Helena, uma hiena fêmea extremamente poderosa, uma rainha majestosa. Ela guia seu clã com esperteza e uma calma que impressiona bastante. Ali a ordem nunca é mantida com grandes rugidos de raiva, mas com muita compreensão, pura disciplina e respeito mútuo entre todos. Desde o tempo em que ainda se escondem dentro das cavernas escuras, os filhotes aprendem a escutar bem o vento, decoram pegadas dos grandes predadores e se coordenam em cada movimento mínimo. Afinal, cada passo e cada respiração funcionam como lições de sobrevivência. Num mundo feroz, onde apenas quem respeita a natureza consegue seguir com vida. Após muitas estações secas e chuvosas, eles cresceram sob o olhar atento e bastante sábio da própria mãe. Cada olhar transmitia uma lição clara sobre disciplina e puro instinto. Aprenderam não só a sobreviver, mas a manter a ordem viva no bando. Assim continuam o legado forte de Helena, o grande símbolo de inteligência da savana. Não precisam de líderes rugindo para impor respeito ali. A força deles não vem de pura autoridade barata, mas de uma compreensão moldada pela dor do tempo e pelas provações. Eles conversam além de qualquer som. Se entendem apenas pelo olhar, pela respiração pesada e por todos os dias de fome insuportável que aguentam juntos com força inabalável. Com o passar dos longos anos, o bando cresce e fica mais forte. De simples sobreviventes silenciosos, eles acabam virando verdadeiros guerreiros que dominam seu território. Os enormes búfalos, as gazelas velozes e até filhotes de elefante já não escapam de seu radar predador. Eles não apenas caçam, mas declaram todo o poder dessa espécie implacável.
Uma força cimentada pela disciplina extrema, esperteza afiada e uma união que absolutamente nada consegue quebrar. Saindo da sombra do desprezo cruel, as hienas surgiram, mostrando a grande resiliência dos animais, sempre mal compreendidos. Antes eram vistas apenas como carniceiras covardes rastejando sob a lua, mas poucos sabem que são verdadeiras estrategistas naturais. Elas leem a situação, acham brechas rápidas e conseguem virar o jogo numa grande batalha mortal, melhor que qualquer animal na savana. Hoje à tarde, a savana arde sob um sol escaldante. O vento seco assobia rasgando toda aquela grama dourada, trazendo o cheiro metálico de medo e sobrevivência animal. Um faro que só predadores carnívoros conseguem mesmo sentir. No meio dessa poeira, uma gazela acabou de despencar perante uma matilha cruel de cães selvagens. E esse silêncio profundo é o chamado ancestral do puro instinto primitivo. Ao longe, a hiena ouve o chamado selvagem. Ela não corre e muito menos se esconde. Avança direto para o centro do banquete. Dois bandos, duas estratégias diferentes. Cães selvagens africanos rápidos e muito disciplinados. Já as hienas fortes e implacáveis. Um salto, um impacto direto. Sim. A poeira sobe pesada. Quando a calma finalmente volta, apenas a hiena continua ali na clareira. O olhar dela brilha intenso sob o entardecer. Elas não garantiram apenas uma boa refeição, mas o respeito de toda a natureza. Porque neste mundo animal, a verdadeira força não está na glória. Ela vive em quem simplesmente nunca desiste. A hiena é o símbolo da esperteza e persistência. Ela é a prova viva de que no ciclo cruel da savana africana, o silêncio muitas vezes acaba sendo a forma mais pura, de poder absoluto. A verdadeira força dessa espécie não vem de garras afiadas ou velocidade. Vem da incrível capacidade de organização e de uma inteligência coletiva rara. Uma arma invisível, mas tão afiada que faz até os grandes reis da savana africana hesitarem muito antes do ataque. Elas se comunicam usando dezenas de sons diferentes, desde aquelas risadas famosas na noite, até chamados profundos parecendo o coração da savana batendo forte. Cada som é um aviso claro que viaja por muitos quilômetros. Isso conecta o bando inteiro em um único ritmo. É o ritmo do puro instinto selvagem, da tática e da vontade imbatível de todo o grupo unido. Elas decoram cada pedaço de chão, sabem bem onde o território termina e conseguem ler os rastros das presas como soldados veteranos fariam. Sabem esperar no escuro, montar táticas em silêncio e atacar exatamente na hora certa. Cada movimento é muito bem calculado. Toda ação tem um motivo bem claro. Nada na vida delas acontece por acaso. No bando ninguém é deixado para trás. Cada um tem sua função e um lugar garantido nessa comunidade animal quase perfeita. Esse trabalho em equipe transformou uma espécie antes ignorada em uma tropa feroz, bem capaz de peitar frente a frente os piores predadores da África, num lugar onde sobreviver é a regra número 1. As hienas provam que cérebro e muita teimosia vencem presas gigantes e músculos pesados fácil. Elas não apenas ficam vivas nessa natureza tão bruta, mas mudam toda a ideia do que é ter poder. Uma força real que vem da união do planejamento e de uma vontade de ferro que nunca desiste. Em outro canto desse vasto habitat selvagem, um outro bicho também luta do seu jeito. Ele não quer aplausos e nem faz barulho. Ele confia tanto na própria garra que até o tempo parece baixar a cabeça para ele. Esse é o famoso texugo do mel, um bicho pequeno, mas com o coração de um guerreiro imbatível. Num lugar onde a força bruta costuma resolver tudo, ele segue firme graças a uma coragem enorme. Um espírito selvagem que, sinceramente, nunca soube o que é medo, corpo atarracado pelo grosso e uma mordida que parece feita de aço maciço. Cada patada e movimento rápido vem do puro instinto e de muita experiência de vida. Encarando leões leopardos pesados ou cobras letais, ele mantém o olhar bem tranquilo, quase como se esses monstros fossem totalmente invisíveis. O que diferencia esse bicho não é o tamanho, é a coragem e um estilo de vida bem único. Sempre indo para cima, sem olhar para trás, mesmo quando o maior e mais cruel desafio da savana entra no seu caminho. Bem parecido com a hiena, o texugo do mel é um verdadeiro gênio na arte de se adaptar.
Num mundo onde cada amanhecer é uma luta diária, ele não sobrevive por ser gigante. Vive pela cabeça rápida e por uma teimosia absurda que não quebra por nada. Ele não sai caçando briga de graça por aí. Mas quando o Ratel precisa lutar, meu amigo, ele não para até vencer. Não é pura loucura. Instinto de sobrevivência puro, afiado durante milhares e milhares de gerações na selva, usando uma pele blindada e energia que não acaba. Ele topa problemas que a maioria dos bichos tem medo até de chegar perto. Desde invadir colmeias forradas de perigo, até aguentar bem calmo e paciente centenas de suportando ferroadas só para saborear aquela recompensa doce. Essas gotas de mel e larvas não são apenas comida, mas sim um símbolo puro de coragem e de um espírito selvagem que jamais desiste. Porque neste mundo cruel da savana, a coragem é sempre a única chave que destranca o caminho para sobreviver. Na savana escaldante, cada animal precisa escolher entre lutar para viver ou simplesmente desaparecer. Dois seres muito diferentes dividem o mesmo instinto primitivo. A hiena e o ratel, dois grandes guerreiros que trilham caminhos opostos na natureza, mas escrevem juntos o mesmo capítulo de pura resistência. Observe, a savana africana não premia o mais forte. Ela recompensa quem sabe se misturar perfeitamente com o ritmo da terra e do céu. Cada passo calculado da hiena e cada ataque furioso do ratel formam notas perfeitas na grande sinfonia da adaptação animal. Sob aquele sol de rachar e o vento carregado de poeira. No meio de batalhas sem fim, a hiena e o texugo do mel nos provam que a força real não está no tamanho gigante, ou no poder bruto, mas sim na garra para levantar e jamais se entregar. O javali, aquele sobrevivente mais silencioso da savana. Atenção, ele não possui toda aquela majestade do leão, nem chama atenção pelo tamanho gigante de um elefante, mas é justamente a sua resistência e o estado de alerta constante que garantiram a sua sobrevivência ao longo de milhões de anos evoluindo, com suas presas bem afiadas e aquele instinto que nunca dorme. O javali africano se transforma facilmente em um dos maiores mestres da sobrevivência no meio da natureza selvagem. Só que a verdadeira força dessa espécie incrível aparece de verdade no instante de maior fragilidade. Quando aquela luz fraca do sol nascente ainda tenta cortar a neblina, uma mãe javali guia seus filhotes para fora da toca segura. Eles começam sua jornada, caçando comida por essa terra dura e cruel. Mas eles nem desconfiam. Desde o raiar do dia, um bando de leoas famintas já espreitava em silêncio absoluto. Escondidas no meio do mato alto, aqueles olhos dourados e gelados acompanham cada passo dado pela família de javalis. Tensão, perigo, o ataque explode de repente. O mato alto se rasga e aquelas sombras douradas disparam rápidas como um raio. O chão treme debaixo das garras pesadas. A poeira vermelha sobe, criando um nevoeiro de puro caos. Gritos desesperados ecoam por toda a imensa savana. Medo, fuga, sangue. E quando a poeira baixa, a mãe javali tombou. Seus filhotes, tremendo de medo, correm desesperados para a toca. Nessa terra brutal, compaixão não existe. Toda vida precisa pagar um preço alto demais para conseguir sobreviver. A família de javalis perdeu a própria mãe. Ficaram sem a sua protetora, mas o instinto de sobrevivência ainda queima forte. Eles prendem a respiração na toca, esperando a longa noite passar e os predadores irem embora. Escuridão. A noite cai bem devagar. O bando de leões de barriga cheia some no escuro, deixando para trás um terreno marcado com sangue e poeira. Longe dali, as hienas começam a rir, mas os filhotes assustados continuam bem escondidos na toca. Assim que o sol nasce, a primeira luz derrete a neblina gelada. Os órfãos saem com muito cuidado do esconderijo. Os olhos deles ainda carregam muito medo, mas aquelas patas pequenas são obrigadas a seguir em frente. Eles aprendem rápido a cavar, buscando raízes fundas e mastigando cada pequeno pedaço de mato seco. Não dá para ser exigente. Insetos, água parada nas pedras ou até esterco de outros herbívoros. Aqui tudo vira uma fonte de energia muito preciosa. Mas apenas encontrar comida não basta para o javali no dia a dia. É também uma luta constante contra os inimigos escondidos pelas sombras. O leopardo esperto se camufla no mato fechado. O leão gigante aguarda com muita paciência
na beira da floresta e as hienas rondam por perto, sempre prontas para atacar na primeira grande oportunidade. Música. O perigo não vem apenas de fora. Neste mundo selvagem e implacável, até mesmo os da sua própria espécie podem virar inimigos mortais. Quando a longa e dura estação seca castiga e a água desaparece, cada pocinha de lama vira um verdadeiro campo de batalha animal. Dois grandes javalis adultos se encaram bem ali perto de uma poça seca. Olhares desafiadores, presas se raspando. Um rugido rouco ecoa pelo ar, e então eles partem com tudo para cima do outro. São investidas ferozes capazes de abrir feridas mortais nessa terra tão castigada. Até mesmo rolar naquela lama fresca exige um alto preço de sangue e pura sobrevivência. Não é só uma briga boba por um pouco de lodo. É uma guerra para provar força e tentar resistir durante essa terrível seca. Implacável. Mas veja bem, nesta savana impiedosa, a glória dura apenas um segundo. Amanhã a luta recomeça com força total, porque o ciclo brutal da sobrevivência nunca jamais para. Valeu por curtir com a gente essa viagem incrível pelas maravilhas do mundo selvagem.